Não existe problemas familiares. Não existem. Existem problemas do que, então? Problemas do homem e da mulher. Toda vez que a gente escuta isso, tô com um problema familiar, tô com um problema na família, você não individualiza aquilo, né? Você não responsabiliza alguém. Quando, na verdade, o problema ou é do homem, ou é da mulher, ou é os dois que estão ali, né, juntos, precisam enfrentar isso. Até na Bíblia, dificilmente, acho que não tem, na verdade, algum momento que Jesus chega conversando com uma família. Jesus e nem Deus, né? Nem no Antigo Testamento estava estudando. Então, assim, vamos pensar até na Sagrada Família, né? Em primeiro lugar. Primeiro, existe uma conversa com Maria. Depois, o anjo conversa com José. Não há uma conversa com ambos. Exatamente. É interessante isso. Eu comecei a ver, eu não tinha visto ainda ninguém falar a respeito disso. Mas se você pega desde o Antigo Testamento, as histórias, Deus sempre fala individualmente. E também tem um pouco da diferença de como Deus fala com o homem e como Deus fala com a mulher. Em geral, Exatamente. O homem, ele é chamado a um lugar. Tem que se afastar, tem que ir no morro, no monte, enfim. E a mulher não, Deus a encontra nas suas atividades. Tanto que de Maria e José, né? Deus poderia ter reunido ali, né? José, vem aqui com Maria, vocês estão aqui juntos, vamos conversar, deixa eu explicar para você, tá vendo aqui a Maria, não sei o que, ela tá grávida do meu filho, né? Enfim, mas não é isso, os dois estavam em lugares separados. E Deus fala isso de forma individual, né? Ele é bem específico, porque cada um tem a sua responsabilidade ali perante as situações, né? As intercorrências que acontecem na vida. Então, normalmente, quando uma família está com problema familiar, quem tem que corrigir isso, quem tem que se reordenar, buscar ajuda ali é o homem e a mulher. Né, o pai, a mãe, porque sempre é um problema ali de liderança, né, os filhos que estão com algum problema, sei lá, a gente não pode falar, pode falar que é 90%, 100%, mas boa parte ali é os pais que têm que corrigir, saber como lidar com o filho, com a filha, né, ter esse papel de liderança, de conduzir o filho, né? Então, vou levar meu filho no psicólogo. Não, de repente é você que precisa ir no psicólogo, não seu filho. Claro que tem casos e casos, mas é o pai e a mãe que precisa ter esse papel de se corrigir, de conduzir, de liderar. Até, às vezes, não tem filhos, mas é só o casal, é um problema ali individual. Cada um tem suas questões que precisam ser corrigidas, precisam igual, né? Foi José com Maria, né? Eram dois ali, foi coisas individuais, cada um precisou se resolver para que a missão fosse concretizada, né? Tanto que o Sermão do Monte, né? Eu não sei o que você quer falar. No Monte do Sermão... Não. No Sermão do Monte, quando Jesus fala aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que edifica a casa sobre a areia, né? O que é essa casa? Essa casa, primeiro, é a nossa vida, né? Cada um tem que conduzir ali a sua vida para ser edificado na pedra que é Jesus. Jesus é a pedra angular da nossa vida, né? Então a gente precisa edificar a nossa vida sobre a rocha de forma individual, só que o homem ali, ele acaba estendendo isso para a família. Aí vira o lar, vira a casa inteira, né? Tanto o homem quanto a mulher, mas o homem tem um papel, esse papel da construção, né? Tem de construir a família, de dar a direção. E aí, isso aí tem que estar muito fundamentado no lugar certo, na construção do lugar certo. Então, é algo individual que você vai conduzindo para o coletivo, que tem um impacto coletivo. Aí que está. O problema familiar, ele começa do individual, ele tem um impacto coletivo. Então, precisa ser corrigido individualmente. Não tem como você ter uma casa forte se você não tem os indivíduos fortes, né? Eu acho que essa que é a questão. Como que você vai construir um lar, né, com uma estrutura forte se as pessoas que constroem esse lar não são fortes, não estão emocionalmente bem, não estão firmadas na rocha? Uma questão pessoal minha que me lembrei agora,
alguns anos atrás, que estava buscando ali em Deus transformações, crescimento espiritual, pessoal, e eu tive uma briga com Deus, assim, poxa, mas só eu tenho que mudar, né? E não apenas no casamento, mas assim, em todas as relações que a gente tem. Ah, mas eu tenho que mudar de novo, eu tenho que mudar. Sim, é uma construção pessoal, é algo que Deus estava exigindo de mim, Ele só pode exigir de mim, né? Eu não posso exigir do outro, então por isso que, né, eu acredito que tem muito disso que a gente está falando. O problema é individual e Deus fala com cada um individualmente. Exatamente. Que envolve uma questão de responsabilidade, né? Se tem um problema, quem é o responsável? A família. Mas a família é quem exatamente? A família precisa ser um indivíduo ali específico para resolver o problema. Porque quando você fica genérico, o problema do Brasil é o brasileiro, mas qual brasileiro, né? Quem que pode ali, de forma individual, fazer... Porque é no individual que as coisas vão se resolvendo. No núcleo familiar é a mesma coisa, o problema da família, se é problema familiar, e fica muito genérico. Quem que é? Então é todo mundo, quem que vai resolver esse negócio? Quem vai pegar ali e falar, não, isso vai mudar? Não. Por isso que precisa individualizar a responsabilidade, individualizar quem vai resolver a questão ali, é uma questão de responsabilidade, né? Se não tem um responsável, não é de ninguém a responsabilidade, fica muito vago. Ninguém resolve nada, ninguém age, porque você só tem uma... Até aí é meio coach já, né? Se você não só age, quem identifica a sua responsabilidade, identifica teu papel aqui, senão é culpa... eu não prospero na vida porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei o quê... meu trabalho não vai para frente porque meu chefe, minha família não vai para frente por causa da minha esposa, porque meu filho, meu pai, cara, você sempre tá julgando por um terceiro, quando na verdade você tem que bater no peito ali e falar, não, essa é a minha responsabilidade. Tua esposa tá com um problema, você como marido ali, você vai ter que aprender como lidar com isso, e vice-versa, né? O marido tá com um problema, a esposa vai aprender ali, vai ter que se entender como que ela vai assumir o papel dela, a responsabilidade perante essa situação, perante esse problema. E isso, seguindo na linha coach, ao mesmo tempo, é um peso, digamos assim, mas é libertador, porque se eu tenho responsabilidade, eu sou o canal de transformação daquilo que está me incomodando, né? Seja financeiro, seja familiar, seja espiritual, enfim, o que quer que seja. Então, vamos tentar aqui trazer agora uma coisa mais prática para a gente ir para o finalmente. Depois que a gente entende isso, o que a gente faz com essa informação, né? De que é individual. Então, se eu estou vivendo um problema que eu considero familiar, o que eu faço? O problema é individual, você tem que entender como indivíduo como você vai agir perante essa situação. É isso. Eu vou procurar eu me resolver e não apenas me resolver, mas qual é o meu papel em toda a dinâmica. Você vai entender qual que é o teu... Exatamente, é isso que eu falo. Você tem que entender qual que é o teu papel naquele problema, não que o problema é do outro, o problema é teu, você tá ali para resolver aquilo. Então você tem que se responsabilizar individualmente, buscar ali, né, em Deus talvez, né, essa direção, essa forma de lidar com aquilo, ou com profissionais, enfim, você vai ver como vão resolver, mas a questão é que você é responsável, de forma individual, não coletiva. O cenário ideal que eu enxergo é quando todos os indivíduos, então, estão alinhados na busca dessa ordem, dessa transformação, da resolução desse problema. Exatamente. E quando a gente fala, então, de pais e mães, né, crianças pequenas, principalmente a questão é os pais que são responsáveis e estarem alinhados na mudança individual de cada um, no papel individual de cada um, para que a dinâmica familiar se resolva. Então, se eu estou tendo uma situação com meus filhos, como que nós, como pais, e individualmente, vamos tomar atitudes que vão trazer de novo a ordem, né? Que as crianças precisam da ordem, precisam do exemplo, precisam ver serenidade, precisam ver transformação na nossa vida, precisam ver o papel de cada um na casa, individualmente funcionando. Exatamente. Então, assim, a gente, claro, como indivíduos, vamos procurar essa transformação, mas como casal precisamos estar alinhados. Eu acredito que isso é uma coisa muito prática que pode ser feita. O que você vai fazer, o que eu vou fazer? Exatamente. Nessa situação, como nós iremos resolver? Então, assim, queremos trazer mais ordem na casa. Que dinâmicas que a gente vai propor para as crianças?
que papel que cada um vai ter, né? Isso é uma coisa que a gente tem construído aqui. Vamos tirar os pratos da mesa. Na hora da refeição não vamos pegar no celular, ou enfim. Sim. Regras que vão funcionar para cada família. Exatamente. Mas dentro dessas regras, cada um também tem o seu papel. A gente vive numa era, as pessoas questionam muito as instituições, a burocracia das coisas, em prol de uma liberdade coletiva ali e meio que irresponsável, né? E na verdade, se você pensar as instituições sérias, as instituições aí que duram centenas de anos, né? Como a própria igreja, como, enfim, empresas mesmo, o que faz elas verem um problema e continuarem de pé, né? Continuarem edificadas sobre a rocha? É a ordem das coisas, né? É a responsabilidade de alguém de resolver aquilo, né? Se uma empresa está com um problema coletivo, temos um problema. Beleza, você conversa ali, tá? E quem que vai resolver aquele problema? Né? Então, normalmente, joga esse setor aqui e naquele setor tem uma pessoa responsável que vai coordenar ali todo mundo para resolver. A gente acaba descredibilizando as instituições, a burocracia, a ordem, quando a gente está vivendo num caos. O caos é um pouco bom para você aprender algumas coisas, mas para gerar uma mudança às vezes necessária. Precisa ter o caos, precisa controlado. da ordem, né? Precisa da ordem. Chega um momento que você precisa organizar aquilo de novo. Então essa é a grande lição aí dessas coisas que a gente tá falando, a gente por regras, você se responsabilizar individualmente, não coletivo, que as coisas vai ser resolvida por alguém, né? Não de forma assim, meio no ar, né? Vai se resolver. Certo? Vamos para missa? A gente tem que arrumar as crianças, temos 10 minutos para arrumar as crianças, pegar o carro e ir para igreja. É isso, gente. Até mais. Se inscreve no canal. Não tem um sininho assim? Tem. Vai aparecer em algum lugar. O sininho faz barulho quando aperta? Faz. Não, faz no vídeo, na edição. Entendi. Faz o barulhinho aí. Até mais, tchau.